Os pais podem liberá-los. Agora eles vão para o culto infantil. Glória a Deus. As PA está um pouco baixa, hein? Léo, Gui, dá um pouquinho de volume nas PA. Convido os irmãos para nós lermos Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Teste som. Ei, 1, 2. Ok, melhorou, obrigado. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Antes de lermos, vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, este é o momento, ó Deus, que nós nos colocamos reverentemente diante da Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco. Humildemente pedimos, ó Deus, revele a Tua Palavra ao nosso coração a cada dia. Que o Teu propósito se cumpra, ó Deus, na nossa vida através da Tua Palavra. O Senhor conhece cada um aqui. Sabe, ó Deus, do que cada um precisa da Tua parte nesta noite. E pedimos, ó Deus, que todos possam entender a Tua mensagem, o Teu propósito, o Teu querer para a vida de cada um. Todo impedimento a ela seja vencido, destronado, e que ela nos alcance com poder e autoridade para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Lucas, capítulo 21, versículo 29, diz assim: Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Muito bem, o capítulo 21 de Lucas, ele é todo o capítulo uma profecia de Jesus. Todo o capítulo ele é avisos proféticos de Jesus, principalmente para o tempo do fim. E é uma pena que as pessoas que gostam muito de profecia, às vezes não gostam das profecias de Jesus, né? Mas as profecias de Jesus, assim como a profecia de todos os profetas de Deus, elas são inspiradas pelo Espírito Santo e tudo se cumpre cabalmente, literalmente, minuciosamente. E deve ser a palavra da profecia deste livro do interesse de todos. Então, queridos, como introdução, eu quero dizer que Jesus foi interrogado pelos discípulos a respeito do fim. Comecinho do capítulo 25, Jesus estava no templo, observando os acontecimentos, e perguntaram para ele: Senhor, quando vai ser o fim? Qual é o sinal? E aí Jesus, respondendo essa pergunta, ele vai revelar o fim de tudo. E nós precisamos saber, porque nós estamos inseridos neste plano. Ele está falando do fim da criação. Como é que termina os judeus, como é que termina os gentios, como é que termina a igreja. Então existe uma rebelião no céu,
Como é que ela acaba? Esta rebelião veio à terra, os filhos de Adão se uniram à rebelião de Lúcifer. E como é que isso termina? Então, independente da gente crer ou não, aceitar ou não, saber ou não, nós estamos inseridos, nós fazemos parte da criação. E creio que deve ser do interesse de todos você saber como é que tudo termina, porque você está dentro da criação, você está dentro da rebeldia, você está dentro da possibilidade de salvação, você está dentro da possibilidade de condenação. Tudo isso diz respeito à nossa vida. Como é que tudo acaba? E é esta pergunta que Jesus vai responder. Como o nosso tempo é curto, eu quero convidar os irmãos para ficar com a sua Bíblia aberta em Lucas 21 para a gente fazer uma rápida meditação. Tudo começa no versículo 1 a 4, quando ele observou os ricos ofertando, e enquanto os ricos ofertavam, ele observou também que uma viúva pobre ofertou. E aí Jesus fez uma observação. Ele disse, olha, verdadeiramente, essa mulher deu mais. Ela deu mais. Porque, disse Jesus, os ricos estavam dando do que sobrava e ela deu de tudo que possuía. Então, ela deu mais. Não fez mais nenhuma recriminação, nenhuma ameaça, nenhuma exortação. Fez uma revelação para a gente saber. E a revelação que ele está fazendo é esta. Tem gente que recebe muito de Deus e dá pouco para Deus. Tem gente que recebe pouco de Deus e dá muito para Deus. Você escolhe qual grupo você quer participar. Quem me entendeu, diga amém. Porque tudo pertence a Deus. Jesus, certa feita, disse, vós sempre tendes os pobres convosco. Então, o pobre, ele é uma produção humana, porque o homem entrou na terra rico, honrado, abençoado, e foi a administração humana, na distribuição de riquezas, que criou o rico e o pobre como nós o conhecemos. Mas o fato é que quando Deus deu, ele falou, minha é a terra, meu é o ouro, minha é a prata, e tudo que existe na terra, a criação é dele, foi criado por ele, para ele, tudo pertence a ele. E quando ele deixou isso para o governo dos homens, ele deu. E quando ele deu, está dado. E agora as pessoas distribuem, e você tem o que você conseguiu na distribuição humana. É lógico que a nossa distribuição de renda ela é injusta. As riquezas da terra estão na mão de uma minoria, e a pobreza na mão da maioria. Mas Deus não vai lá e pune as pessoas que têm mais. Ele deu, está dado. Mas ele observou, olha, todo mundo recebeu de Deus, uns muito e outros pouco. E ele falou, vou dizer uma verdade para vocês, quem menos recebeu é o que mais dá para Deus. Então pense aí. Falou para os discípulos. No entanto, ele disse, dá para Deus. Se dá, é dado. Não é investido, não é arrancado, não é uma dívida, é dádivas, é ofertas. E é uma observação comprovada ao longo da história da humanidade. São as pessoas que menos têm, que mais fazem pela causa de Deus na terra. Um dia, as pessoas vão acertar com ele isso, de acordo com o que receberam, de acordo com o que deram. A segunda observação que ele fez está no versículo 5 e 6. Ele falou que estava chegando o fim da adoração no templo. Os irmãos, imaginem uma conversa bem franca, Jesus com os discípulos no dia a dia, e alguém olha para o Senhor e fala, Senhor, olha o templo. O templo era uma das maravilhas do mundo. Que pedras, que ornamento, que coisa maravilhosa. E aí Jesus falou assim, olha, você está vendo isso daí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubado. Quando Jesus falava essas coisas, olhando para o templo, ele parecia mais um judeu insano do que um profeta. Porque ele não fazia aquele espetáculo, aquele show para fazer uma tremenda revelação dessa. O templo era de Deus, a planta foi dada por Deus, foi dada a Moisés, e tudo ali estava de acordo com o que Deus havia pedido para construir. E ele olha para o templo de Deus e diz assim, olha, chegou o tempo que o templo não faz mais sentido. Eu vou destruir esse templo, vou reconstruir um outro em 3 dias, falando da igreja, agora que ele adoraria no coração, o templo seria no coração das pessoas.
E ele falou, e esse aqui não faz mais sentido. Quem vier no templo pensando em encontrar Deus no templo, vai voltar sem Deus, porque Deus não oficia mais nesse templo. Não vai existir mais aqui Santo dos Santos. O serviço do Santo dos Santos agora acontecerá no coração de cada um. O local, o templo agora é para nós. Ninguém quer cultuar a Deus na chuva, nem no sereno, nem debaixo da árvore. E não é para Deus. Apesar dos golpistas continuarem construindo o templo para Deus, Jesus deixou claro que Deus não queria mais templo, não. Ele já tinha dito para a mulher samaritana, porque ela perguntou, onde é que a gente adora? Em Jerusalém ou em Samaria? Ele falou, chegou a hora, mulher, em que não se adora nem em Jerusalém nem em Samaria. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então o templo é para nós. Culto é para Deus. Nós somos para Deus. As paredes é para nós. Quem me entendeu, diga amém. Por nosso conforto. Por isso que a gente liga ar-condicionado, luz, cadeira. Para nós adorarmos a Deus confortavelmente. Em seguida, ele fala do princípio das dores. Ele diz assim, olha, a partir de agora, vai aparecer um monte de gente dizendo que eu sou o Cristo. Vão dizer que agora é que chegou o tempo. Vocês não vão atrás deles. Eles queriam saber quando é o fim. Então ele falou, olha, primeiro, tudo isso que Jesus está falando, nada aconteceu. O templo está lá. Ele falou, primeiro, antes do fim, vai acontecer guerras, revoluções, grandes terremotos, praga, peste, fome, epidemia. Tudo isso vai acontecer primeiro, antes do fim. E ele falou, quando isso acontecer, não é o fim ainda. E os irmãos sabem que terremoto, praga, guerra, peste sempre teve. Grandes terremotos sempre existiram. Hoje eles existem numa maior escala. Aí ele disse assim, antes porém, é o versículo 11, 21, 11. Haverá grandes terremotos em vários lugares. Versículo 12, antes porém de todas estas coisas, vocês serão perseguidos. Aí começa a falar de um cumprimento que vai cumprir daí uns dias. Falou, antes do terremoto, da praga, da fome, da peste, vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, o mundo todo vai odiar vocês serão levados das sinagogas para as prisões, vocês serão apresentados a reis, a governadores, os vossos próprios irmãos vão vos entregar. É isso que vai acontecer. Primeiro, antes. Depois vêm as guerras. Aí no versículo 21, 20, ele diz assim, olha, quando porém virdes Jerusalém sitiada. Jerusalém é uma cidade murada. Então, para alguém invadir aquela cidade, ele tinha que derrubar os muros. Para derrubar os muros, ele tem que ter um grande exército. E um grande exército não chega de manhã e à tarde está lá. É milhares de soldados. E eles vão chegando, e vão montando acampamento, e vão fazendo um cerco, até rodear a cidade. Não é um quarteirão, não é uma vila. Então leva tempo. Falou, olha, quando vocês olharem e ver soldado sitiando Jerusalém, olha com que naturalidade Jesus diz, Jerusalém vai ser sitiada. E quando virdes isso, falou, quem está na cidade, fuja. Quem está nos montes, não volta. Quem está no telhado, desce, Porque quem ficar dentro vai cair a fio da espada, vai morrer. E ele está falando para a querida igreja dele que está lá dentro, de Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70, General Tito
Foi com as tropas romanas, sitiou Jerusalém, o sítio durou 2 anos. Durante 2 anos ninguém entrava e ninguém saía na cidade. O cemitério era do lado de fora. Então ninguém podia nem sair para sepultar os mortos que morriam dentro da cidade, apodreciam nas ruas. Fome, sede, mau cheiro, calamidade antes de Jerusalém cair. Jesus, querendo evitar que eles passassem por isso, falou: olha, quando vir de Jerusalém. Então veja que ele está falando numa sequência bem tranquila. Ele falou: o templo vai cair, esquece o templo. Eu vou reconstruir outro em 3 dias. Eles riram, não entenderam isso. Ele estava falando do templo invisível, da igreja. Primeiro vocês vão ser perseguidos. Alguns de vós morrerão a fio da espada. E realmente morreram. Tiago, depois de João Batista, Tiago foi o primeiro. Depois já prenderam Pedro para matar também. É que o anjo libertou ele. Mas alguns caíram a fio da espada. Então vocês serão odiados. Na vossa perseverança vocês vão ganhar a vossa alma. Porque é tempo de angústia, é tempo de vingança do Senhor contra a rebelião e a rejeição do Filho de Deus, que veio para conduzir Israel a Deus. Como eles rejeitaram, Pilatos perguntou: o que eu faço do sangue desse justo? Falou: caia sobre nós. Então está caindo. É tempo de vingança. Então quem estiver aqui vai cair ao fio da espada. E realmente os judeus resistiram bravamente, lutaram heroicamente pela cidade, lutaram heroicamente pelo templo, mas a carnificina foi horrorosa. Quem lê Flávio José contar sobre isso, vê o drama que eles passaram. Mas Jesus, o profeta Jesus, ele falou: olha, fuja, vai embora. Falou: ai das grávidas. As mulheres grávidas que estiverem dentro da cidade. Ele falou: e orem para que esse dia não aconteça no inverno. Porque fugir no inverno, lá as temperaturas são negativas. O inverno lá é congelante. Avisos proféticos de Jesus para o seu povo, para que eles, avisados sobre os acontecimentos que viria sobre eles, eles pudessem tomar providência daquilo que eles queriam decidir de acordo com a fé deles. Quem está me entendendo? Diga amém. Muito bem. No versículo 25, nós temos aí a vinda do Filho do Homem. Essa vinda do Filho do Homem está falando de um tempo que é para os judeus que estão fazendo a pergunta para Jesus e não está se referindo a nós, a igreja. Está falando imediatamente após a igreja ir para o céu o que vai acontecer na terra. Então ele disse assim: olha, haverá sinais no sol, vou ler o 25, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Quando Jesus disse que Jerusalém será sitiada, ele falou assim: vocês vão cair ao fio da espada, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que se cumpra o tempo dos gentios. E realmente Jerusalém foi pisada pelos gentios, está sendo pisada até hoje. Hoje, recentemente agora, já se começa um grande movimento em Israel para restaurar os cultos judaicos da lei e do sacrifício. As informações que temos é que eles já têm tudo providenciado. O novilho do sacrifício, a ordem sacerdotal. Só está faltando uma coisa: derrubar a mesquita de Omar que está lá. A mesquita da cúpula dourada. Quando isso acontecer, em menos de um mês aquele templo está pronto de novo, com as técnicas de construção que tem hoje. Então, veja que tudo que Jesus está dizendo aqui, ele está conversando com um grupo de discípulos. Que privilégio, né? Poder ouvir um homem que sabe todas as coisas que ainda vão acontecer. Que privilégio fazer pergunta para quem tem resposta para tudo.
Ele não falou assim, olha, talvez Jerusalém. Ele falou assim, quando vocês vê Jerusalém sitiada, ela vai ser sitiada. E tudo foi acontecendo, foi cumprindo. Aí ele pula o tempo da igreja e diz assim, olha, lá na frente, depois da igreja, passou o tempo dos gentios, porque a igreja é composta de gentios. Falou, vai até o fim, Jerusalém será pisada pelos gentios, e vai assim até que se complete o tempo dos gentios. Quando acabar o tempo dos gentios, aí o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, os poderes do céu serão abalados. E acontecerá coisas tão aterrorizantes que vai ter gente desmaiando na rua de terror na expectativa do próximo acontecimento. Não é gente gritando assustado, não é desmaiando de horror. Porque os poderes do céu serão abalados. Acabou o tempo dos gentios. Jesus volta agora com poder e autoridade para implantar o reino dele que foi rejeitado desde a época de Samuel. Agora ele vem com poder e autoridade para restaurar o reino e reinar sobre a terra com a igreja que ele arrebatou. Não vem mais o humilde filho de José e Maria, o carpinteiro, o meigo salvador, agora é o rei. Que rei? O rei do céu, com poder e autoridade. Os grandes da terra se esconderão de medo nas cavernas, nos buracos, nos túmulos. A rebeldia vai ser fustigada e com poder e autoridade, cetro de ferro, ele vem para implantar o seu reino. Bem, isso ainda não se cumpriu, mas é o mesmo profeta que falou do templo, é o mesmo profeta que falou das perseguições, é o mesmo profeta que falou da morte, é o mesmo profeta que falou do sítio de Jerusalém, é o mesmo profeta que falou assim, a Jerusalém será sitiada, vocês cairão à espada e depois vocês serão levados cativos pelo mundo todo. E isso aconteceu até o ano de 1948. Israel estava prisioneiro no mundo todo. Estamos contando a nossa história. Mas a parte que mais nos interessa é esse texto que vem a seguir, que é uma exortação à vigilância. Agora aqui Jesus fala para a igreja. Respondeu para os judeus o fim dos judeus, e ele diz agora para os gentios. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo, ainda assim, dentro do mesmo assunto. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo, olha para a figueira e todas as árvores. Quando elas começam a brotar, não precisa ninguém te ensinar. Você sabe por você mesmo que é verão. Elas não brotam no inverno. Quando começam a brotar, vocês estão sabendo que é verão. E a figueira na Bíblia é Israel. As outras árvores são todas as nações. Então, desde quando Israel brotou, Israel voltou a ser nação e o mundo começou a experimentar uma revolução a partir dali. Crescimento científico, crescimento comercial, crescimento do conhecimento, livros, ciência, intercâmbio. O mundo, a partir desse último século, ele começa a dar um avanço. E Jesus falou assim, olha para a figueira e para todas as árvores. Lá no começo da perseguição, ele falou, ainda não é o fim. Mas quando chegar o tempo da ciência multiplicada, ergue a sua cabeça, porque o fim chegou. E nós estamos num tempo que já faz mais de 100 anos que a ciência está se multiplicando. A gente não dá conta de tomar conhecimento de tudo que a ciência produz em todas as áreas. Ainda que você assistisse televisão o dia inteiro e lesse o jornal o dia inteiro, alguém vai falar assim, ó, você está sabendo da última que inventaram? Você vai falar, não. Que a gente não dá conta. Tanto é os frutos das nações. E esse olhar para todas as nações, ele falou assim, quando você vê que a figueira brota, você sabe por você mesmo. Quando você vê que chegar esse tempo da figueira brotar, que é Israel voltando em 1948, e todas as nações vivendo esse apogeu de brotar, se estabelecer como nação,
a explosão industrial, cultural, psicológica, científica, em todos os sentidos, falou, sabei por vós mesmos, não precisa ninguém te falar. Você mesmo sabe que é o tempo do fim, portanto, você fique sabendo que você já está vivendo no tempo do fim e que o reino de Deus, aqui já não é mais o reino dos céus, o reino dos céus foi quando nós começamos a pregar o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. João Batista, Jesus. Agora está chegando o reino de Deus, quando Jesus vai reinar sobre toda a terra. Ele diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Israel brotou em 1948. Como é que eu entendo uma geração? Respeite se você entende diferente. Mas eu entendo uma geração que todas as pessoas que nasceram naquele ano, eles vão ver tudo isso acontecer. A expectativa de vida hoje é de 70 a 80 anos. Isso é uma expectativa científica de vida, a média. Tem muita gente que vive mais, mas tem muita gente que vive menos. Se nós colocássemos uma média de 80 anos, para uma geração ser extirpada, isso iria até 2028. Provavelmente em 2028 nós não vamos achar muita gente que nasceu em 48 vivo na Terra. Teríamos que dizer assim, olha, a geração de 48 está indo. Quem está me entendendo? Diga amém. Se procurássemos hoje alguém que nasceu em 1910, nós diríamos assim, olha, não tem mais ninguém, essa geração já foi. 1911, também. 1912, também. 1948, estará com 80 anos em 2028. E aí Jesus disse, olha, as minhas palavras são fiéis e verdadeiras, passarão os céus e a terra, elas não vão de passar. Não vão de passar, em verdade vos digo, que não vai passar essa geração e vocês vão ver tudo isso acontecendo. Tudo isso acontecerá. Aí alguém diz assim, então está tranquilo, né? 2028, tem chão ainda. Só que para vir o reino de Deus, a igreja vai embora 7 anos antes. E ele também não disse que ele vai voltar para implantar o reino de Deus no último dia dessa geração. Ele falou, ela não vai passar. Então, queridos, eu estou falando aqui de um assunto muito sério, um aviso profético de Jesus, dizendo, vocês podem saber por vocês mesmos. Quando vocês olham para as árvores e falar assim, olha, chegou a primavera, alguém falar, imagina, prova para mim que chegou a primavera. Olha lá os frutos, olha lá. Quando é que chegou o verão? Olha lá, tudo brotando. Quando é que chegou o inverno? Olha o frio. Olha a chuva. Ele falou, vocês sabem discernir o céu. Vocês olham para o céu e dizem, vai chover e chove. Vocês conseguem fazer uma leitura do universo. Vocês dizem, haverá bom tempo e há. No olho. Você consegue falar de manhã hoje, não chove não. E alguém vai falar, tem razão, não chove mesmo. No olho. Sabei por vós mesmos. Então, ele diz assim, olha, sabei quando virdes estas coisas que está próximo o reino de Deus. Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aí Jesus, numa misericórdia insondável, ele diz assim no versículo 34, foi a leitura que nós fizemos. Acautelai-vos por vós mesmos. Mesmo aviso que ele fez para Jerusalém. Olha, quando vocês vê Jerusalém, quando virdes Jerusalém sitiada, fuja. Não entra lá. Se está no monte, vai embora com a roupa do corpo. Está no telhado, desce. Está fora da cidade, não entra. Está dentro da cidade, sai. Antes do exército fechar.
Porque se fechar, você vai cair no fio da espada. Esse tempo que ele falou aqui, olha, vai chegar um tempo, quando a igreja for arrebatada, que vai chegar a ira de Deus, agora não mais sobre Israel, agora sobre todas as nações que ficaram 2000 anos ouvindo o evangelho da verdade, ministrado pelo Espírito Santo de Deus, e não deram ouvido. Chegou o tempo da vingança do Senhor contra os gentios que estavam pisando Jerusalém. A igreja, como foi obediente ao evangelho, foi arrebatada. Os desobedientes, que não deram ouvido à palavra, ficaram. E agora chegou o tempo da vingança de Deus contra eles. E Jesus, não querendo que os seus participem do tempo da vinda do Filho do Homem, que é o tempo de vingança de Deus contra as pessoas que rejeitaram o ministério do Espírito Santo, ele falou, olha, acautelai-vos por vós mesmos e nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com... 2 pontos. Ele está dizendo, olha, para você não entrar nesse período que nós chamamos de grande tribulação, ele falou, toma cuidado com a sua vida. Toma cuidado com a sua vida. Nunca deixe acontecer com você de o seu coração ficar sobrecarregado. Quem sabe que é sobrecarregado? Diga amém. Hoje todo mundo mexe com o computador, né? Quando o seu disco está cheio, o que ele fala? Apaga alguma coisa, senão você não consegue gravar mais nada. Vai lá no seu vídeos e deleta metade, vai lá nas suas conversas, nas suas fotos, disco cheio, disco sobrecarregado. Limpa um pouco, deleta, porque senão não cabe nada. Aí você vai lá e dá uma limpada, pronto, volta a operar novamente. Não aconteça que o seu coração fique sobrecarregado com consequências da carne. O que é consequências? Consequências é fato e efeito. Fato é, o efeito é. Fato é o que fazemos, o efeito é o resultado. Então ele falou que o seu coração não fique ocupado somente com coisas da vida carnal. Como Jesus havia dito para Pedro, para trás de mim, Satanás, você não cogita as coisas do Espírito, você me serve de escândalo. Pedro deu ideia para o diabo, falou para Jesus, Jesus, não morre na cruz, não. Ficou para trás, você não cogita, você não fala, você não pensa, você não sonha, você não projeta coisas do céu, só coisas da carne, só coisas do homem. Então Jesus está dizendo para a igreja dele, olha, não deixe a sua vida viver em função da sua vida carnal. Nós temos que viver na carne, mas que isso não seja a razão da sua existência. Vida carnal, desejo carnal, sonho carnal, ocupação carnal, comida, veste, casa, roupa, corpo, sapato, perfume, celular, carro. Fato e efeito. Para que você quer isso? Carne. Ninguém quer isso para melhorar com Deus. Falou, olha, quando vocês olharem e ver que as nações estão brotando, acautelai-vos por vós mesmos. Você pode saber por você mesmo. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe a sua vida se encher de motivações e razões para a sua existência puramente carnais. Tem muita coisa carnal que é boa. Entendeu? Chamada aqui por Jesus de preocupações do mundo. Então, não sobrecarregue seu coração com isso. Não sobrecarregue seu coração com as consequências da embriaguez. Carne fala de desejos. Embriaguez fala daquilo que entorpece. Quando a pessoa perde a lucidez. Então tem gente que é embriagado com substâncias, com programas, com locais, com práticas. Aquilo embriaga, como se fosse uma droga. Ele é arrastado pelo vinho, pelo álcool, pelas noitadas, pelas baladas, pelas músicas, pelos shows.
Não deixe o seu coração sobrecarregar disso. Não deixe o seu coração sobrecarregar com as preocupações do mundo. Queridos, é muito fácil a gente sobrecarregar com as preocupações do mundo. O mundo está preocupado e está preocupando todo mundo. Então nós estamos preocupados com a política, nós estamos preocupados com a educação, é preciso educar, 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 educar. É lógico que a educação tem o seu valor. Porém, não adianta nada você colocar meia dúzia de diploma na parede e não ser salvo. Não adianta nada você ficar profissionalizando, conquistando, ganhando. Ah, mas eu tenho que melhorar, porque a vida vai melhorar. E vai sobrecarregando, e melhorando o quê se você está se perdendo? Aí Jesus diz assim, olha, eu estou avisando, não deixa isso acontecer com vocês. Porque é o que está acontecendo com o mundo. As pessoas não têm tempo para Deus, as pessoas não têm tempo para o Evangelho, as pessoas não têm tempo para se salvarem, mesmo sendo a salvação de graça. O preço quem pagou foi Deus, o sacrifício quem fez foi Jesus, o Espírito Santo envia o Evangelho de graça para cair na cabeça da pessoa, mas ele está tão preocupado, se educando, profissionalizando, conquistando, ganhando, indo, fazendo, comendo, bebendo, entorpecendo. E o disco está cheio. É um copo cheio, não cabe mais uma gota de nada. Aí Jesus diz assim, você não pode, por você mesmo, deixar isso acontecer. Por quê? Porque ele falou, para que aquele dia não te apanhe como um laço. Quem já ouviu um laçador laçando? Quando o laço cai no pescoço, já era. Está pego. O laço cai de repente. E Jesus está dizendo, porque aquele dia virá sobre todos os moradores da terra. Às vezes eu me vejo pensando, assistindo um jornal internacional, e as notícias, o mundo bombando, trânsito, guerras. Todo mundo preocupado com alguma coisa. Todo mundo correndo para um lado. Trânsito parece formiga, para lá e para cá. E os acontecimentos vão acontecendo, as tragédias, os terremotos, os maremotos, as epidemias, as fomes. E a televisão vai noticiando, mas já vem a próxima notícia do tempo e a gente esquece tudo aquilo. Ele falou, aquele dia virá como um laço. Um dia o mundo vai acordar. Jesus disse, vai acontecer igual o dilúvio. Todo mundo está rindo, comendo, brincando, bebendo, casando, indo e voltando, até um dia que o sol foi encoberto por nuvens, o céu enegreceu e chuva veio de baixo e de cima. E aí alguém lembrou, quem falava disso era Noé. Ele estava até fazendo um barco. Estava esperando isso daqui. Ele não foi pego de sobreaviso, como um laço. Então eu sei que a maioria das pessoas hoje querem ouvir Deus por causa das suas benesses. Eles querem que Deus profetize vitória, bênção, bênção, qualquer bênção, bênção. E bênção a gente vai tendo a cada dia e nunca é suficiente. E Jesus nos abençoa com uma revelação dizendo, olha, eu vou falar para vocês, a vida que vocês estão inseridos dentro dela, como é que ela termina. Eu vou-lo tenho predito, acautelai-vos que ninguém vos engane. A partir de agora, vai vir um monte de gente dizendo, eu sou, é aqui. É o que a gente mais ouve na televisão hoje. Jesus desapareceu, é aqui nessa igreja, é esse pastor, é esse ministério. É os caras que querem causar, é os métodos que querem causar, é as igrejas que querem causar. Falou, e virão muitos no meu nome. Falou, não o siga. Eles vão dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali. Ele falou, não saia do seu lugar, porque chegou o tempo que para você encontrar com Deus, é onde estiver 2 ou 3 verdadeiramente reunidos no meu nome. Não precisa mais do que isso.
Então ele faz uma revelação de amor, dizendo assim, olha, versículo 35. Quer ler esse versículo comigo? Olha aí na sua Bíblia, vê se está escrito isso. Ó. Pois há de sobrevir todos os que vivem, a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Virá. Jesus falou, esse dia existe. Esse dia vai chegar um dia, o mundo vai ver esse dia cair na cabeça deles como um laço. Falou, então você, tome cuidado, que você pode saber por você mesmo o tempo que você está vivendo, e cuide do seu coração, da sua vida interior, sua vida espiritual, para que você não seja sobrecarregado com as coisas puramente da carne, com as coisas que embriagam a vida e com as preocupações do mundo. Não faça isso. Ele falou, sabe o que você tem que fazer? Versículo 36. Você deve vigiar o tempo todo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, olha, vai acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém, irmãos? Vamos entender isso aqui para ficar bem claro. Vigiai, pois, o tempo todo. Quem sabe o que é vigiar? Diga amém. Vigiar. Lembra de um sentinela. Por que um sentinela está de vigia? Porque ele precisa saber quem se aproxima. De longe ele pergunta, quem é? O que você quer? Alto lá. Alto lá. Senão não é um bom sentinela. Vigia, ele está dizendo assim, olha, quando as coisas virem para a sua vida, as coisas do mundo, as coisas da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, falou, vigia, pergunta, o que é isso? Da onde vem? Para que vem? O que você quer? Deixa entrar qualquer coisa, não. Tempo de vigiar. Tem um monte de coisa que vem só para te distrair, só para te ocupar, só para encher o disco. Um monte de ocupação que se nós não nos ocupássemos com ela, não faria a menor falta. E por que a gente está com tanta ocupação? Porque a gente não vigia. Cadê que a gente pergunta, precisar fazer? Ei, de onde você vem? O que você quer? Por que eu tenho que me ocupar com você? Qual o benefício disso? Não tenho que fazer isso. Você não tem que ser escravo de televisão. Você não tem que ser escravo de qualquer coisa. Você não tem que ocupar a sua vida. Falou, vigia. Sobrecarrega não. Falou, além de você vigiar o tempo todo, ora a Deus. Eu não vou perguntar qual foi a última vez que você orou para Deus te levar no arrebatamento. Porque se você me perguntar, eu também não vou saber responder. Mas profecia de Jesus está falando, olha, vigia e ora. Ora. Ele não falou para os judeus, falou, olha, preste atenção, olha, quando você vê, eu já voltei para isso, vai ver o templo cair, não fica apavorado, não desvia não, já estou falando antes. Vocês vão ser perseguidos, já estou falando antes. Vão morrer alguns, já estou avisando antes. Os irmãos vão se trair uns aos outros, já estou avisando antes. E depois, por último, Jerusalém vai cair no fio da espada. As ruas de Jerusalém fizeram correntezas de sangue. Sangue corria pela rua. Um genocídio, uma carnificina. E os vivos foram levados cativos para as nações. Ele está falando de um tempo agora horrível, dia da vingança, dia da ira do Senhor, em que os homens desmaiarão, porque os poderes do céu serão abalados e cairão sobre a terra. Ele falou, então você quer escapar dessas coisas? Ele falou, ore. Ore sobre isso. Vigie, ore, fique sabendo, porque você está dentro do contexto.
E ore para que você possa escapar dessas coisas que vão acontecer. E fique em pé na presença do Filho do Homem. Fique em pé. Sabe o que é em pé? Em comunhão, sem impedimento, desembaraçado. Não deixa nada te prender. Fique em comunhão com Deus, porque muita gente não consegue estar em pé na presença do Filho do Homem, porque ele está enredado nas redes do mundo. Aí eu sei que você pensa em você, eu penso em mim. Puxa vida, mas eu tenho tanta pena, Deus não vai fazer isso comigo. Você acha que ele não amava aqueles judeus? Seus irmãos de sangue? Que ele falou, olhai por vós mesmos, fuja, eu vou-lo tenho predito. Ele não chorou sobre Jerusalém, ele não falou, Jerusalém, Jerusalém, eu quis te salvar. Sabe o que eu quis fazer com você, Jerusalém? O mesmo que a galinha faz com os pintainhos, colocar debaixo da minha asa, falar, ninguém te pega. Você não quis. Chorou. Jesus olha para os seus algozes, que está matando ele, humilhando ele na cruz do Calvário, e diz, Pai, perdoa-lhes. Tem amor maior do que esse? Eles não sabem o que fazem. Não arrebenta com eles não, Deus. Não acaba com eles não, deixa. Estou dando a minha vida. E o Espírito Santo está nos iluminando há 2000 anos com o Espírito da verdade. E muita gente está pensando que coisas espirituais podem ser banalizadas. Não, irmãos. As coisas espirituais são mais perigosas do que dinamite. É mais perigoso do que qualquer explosivo. Porque um explosivo pode matar teu corpo. Estou falando aqui de morte eterna. Sofrimento eterno. Isso aqui tem que ser visto, ouvido e praticado com muito cuidado. Porque tudo que o profeta Jesus de Nazaré falou se cumpriu. E ele falou, vocês vão olhar para Jerusalém, Jerusalém vai voltar. Do mesmo jeito que ele falou que ele ia, ele vai voltar. E quando ele voltar, as demais árvores vão florescer juntamente com ele. Vocês vão saber por vocês mesmos que chegou o tempo do fim. Essa geração, ele falou, vai ver tudo isso acontecer. Então nós somos a geração que vai ver tudo isso acontecer. Tudo isso acontecer. A igreja vai desaparecer e aqueles que perderam o arrebatamento vai ver a grande tribulação acontecer, enquanto ele viver. E Jesus, não querendo que a gente passe no dia da ira da vingança, ele está dizendo, olha, cautelai-vos por vós mesmos. Agora somos nós, porque misericórdia de nós ele já teve. Ele já morreu, já nos salvou, já nos perdoou, enviou o seu Espírito Santo, agora é você, agora é por você mesmo. Agora você vigia, você cuida da sua carne, você não se embriaga, você não se preocupa com as coisas puramente carnais, porque nós estamos de passagem, e que esse dia não te pegue como um laço, porque ele há de vir sobre todos os moradores da terra, e quando você fizer isso, você vigia o tempo todo, todos os dias é dia de vigiar, todos os dias é dia de orar, e todos os dias é dia de estar em pé, porque nós não sabemos o dia. Amém, irmãos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Quem quiser receber oração, pode vir aqui à frente rapidamente. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se aproximar bem. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus.
nosso Pai. Nosso Deus que nos ama tanto, que nunca desiste de nós. Está sempre nos avisando, nos fortalecendo, nos capacitando. Se tem aqui alguém que não está em pé diante dele, levante-se hoje. Vamos prestar bastante atenção nesta profecia de Jesus. Não sobrecarregue sua vida com coisas que estão te roubando a salvação. Desacelere. Esvazie o disco. Deixa espaço para Deus. Deixa espaço para o Espírito Santo. Deixa tempo para o Espírito Santo. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós viemos aqui te adorar nesta noite. Tu és o nosso Deus, a razão de nós estarmos aqui. E agora, Deus, nós acabamos de receber a Tua palavra e nós a recebemos como Tua palavra para a nossa vida. Humildemente, reverentemente, nós queremos dizer a Deus que nós precisamos dela para acordar. Porque, ó Deus, nós nos esquecemos de vigiar. Às vezes esquecemos de orar sobre este assunto. Por isso, Pai, obrigado por Tua palavra aqui nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, a endireitarmos as nossas veredas, as nossas vidas, os nossos caminhos, a organizarmos, ó Deus, os nossos negócios de tal sorte que possamos viver uma vida de vigilância, uma vida de oração e em pé na Tua presença. Livra-nos, ó Deus, da religiosidade morta, sem vida, enganosa. Livra-nos, ó Deus, dos enganos do mundo, dos encantos da carne, das preocupações, ó Deus, que simplesmente roubam o Teu espaço na nossa vida. Nós queremos, ó Deus, viver esta comunhão verdadeira contigo na face da terra. Por isso eu te peço, ó Pai, olha para cada um que está aqui em pé na Tua presença neste momento. Espírito Santo de Deus, endireita, Senhor, as veredas Tuas nesta vida. Ajude, ó Deus, cada um a entender o seu propósito, o seu porquê, o seu querer, o seu plano, o seu dom, a sua missão. Guarde-nos, ó Deus, de vivermos uma disfunção, um desvio de vida, um caminho errado, uma perda de tempo. Livra-nos disso, ó Deus, em nome de Jesus. Que cada um, ó Deus, possa entender o seu propósito para a vida dele no Teu reino, na Tua igreja, nesta cidade, onde moramos, onde trabalhamos, onde vivemos. E viver, ó Deus, a vida que o Senhor tem para cada um viver. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por Tua palavra, Deus, que ela possa produzir em nós tudo aquilo que lhe apraz. Também agora, ó Deus, se tem aqui alguém nesta noite doente, oprimido, triste, amargurado, abatido, desanimado, por causa dos problemas da vida, nós queremos, ó Deus, na autoridade que há no nome de Jesus, ministrar a Tua cura no espírito, na alma, no corpo, a Tua libertação, a Tua resposta, o Teu socorro, a Tua unção, o Teu agir. Vem agora, ó Deus, e despedaça todo o jugo, toda a intenção do maligno, toda a ferramenta preparada, todo o plano dele de assustar, amedrontar, roubar, entristecer o Teu povo. Nós desfazemos isto no poder que há no nome de Jesus. E declaramos aqui, ó Deus, que Tu és o nosso Deus.
E o teu Espírito Santo, ó Deus, é quem tem o poder e o direito de agir na nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, e tomamos posse de todas as bênçãos que há em Cristo Jesus para o teu povo na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo assim: Deus, eu te peço, em nome de Jesus, me ajuda a viver uma vida em vigilância, em oração e em esperança. Se depender de mim, ó Deus, eu vou falhar. Eu não confio em mim, mas eu confio no Senhor, na minha vida, me preparando para o dia do arrebatamento. Em nome de Jesus. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.